todos os irmãos com a paz de Jesus Cristo, né? Mais uma vez aqui estamos na casa, na Rádio Alencar, na casa do nosso irmão José Ailton, para junto, né, aqui trazer mais uma lição, a segunda lição desse trimestre. Mas antes eu quero estar orando. Logo após, quero estar louvando a Deus com o hino de número 510, né, da nossa harpa cristã. E logo após o irmão Carlos vai estar dando continuidade dessa lição. Amém? Oramos a Deus. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por mais esta vitória, Senhor, por mais esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nesta manhã, Senhor, para nós estarmos aqui junto para aprender a Tua palavra, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, aos Teus filhos, Senhor, aqueles que estão do outro lado, Senhor, querendo aprender, querendo renovo para a sua vida espiritual. Pai querido, nesta hora vem tomar a primazia desta reunião, Senhor. Vem tomar o primeiro lugar, Senhor, usando o Teu servo, a Tua serva, que aqui junto, Senhor, vai estar trazendo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Também eu oro e peço a favor, Senhor, deste lar, Senhor, aqui do irmão José Ailton, a irmã Cláudia, seus filhos, Senhor, esta família a qual tem abrido as portas, Senhor, para nós levarmos a Tua palavra, Senhor, a palavra que é a verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma, Senhor, a palavra que dá vida, a palavra que ressuscita. Pai querido, é no Teu nome que nós estamos nesta manhã, Senhor. Eu quero orar, Senhor, ali a favor, pedir a favor, Senhor, do nosso pastor Wagner, Senhor. Pai querido, ali no Colibrim, Senhor, os presbíteros daquela congregação, a cada diácono, Senhor, a cada cooperador que o Senhor tem levantado naquele lugar, Senhor. Quero orar a favor, Senhor, dos membros desta congregação, Senhor, de cada aluno da escola bíblica dominical, Senhor. Continua abençoando, dando graça, Senhor, aos professores, Senhor, que o Senhor tem levantado naquele lugar. Senhor, dá graça, força aos Teus filhos. Eu oro nesta manhã a favor da mocidade, Senhor. Oh, Jesus maravilhoso, guarda a mocidade, Senhor, guarda as criancinhas, guarda o Teu povo, Senhor, sustenta, guarda debaixo da Tua potente mão divina. Pai querido, nesta manhã, Senhor, eu oro e peço a favor dos meus filhos, Senhor, da minha família, peço a favor da família dos Teus filhos, Senhor, daqueles que distanciaram da Tua presença, mas que possam nesta manhã ouvir e aprender a Tua palavra, Senhor, e voltar para a Tua casa. Pai querido, visita os enfermos, Senhor, aqueles que estão doentes no leito da enfermidade, Pai, mas quem sabe sem recurso humano, mas o Senhor é o médico dos médicos, oh Pai, que o Senhor entra com providência nos lares, dando saúde, dando paz, dando alegria, Senhor, dando renovo, renovando as forças, Senhor, daqueles que estão fracos na fé. Pai querido, é isso que pedimos, é isso que agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Quero convidar os irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 510, né? As riquezas divinal. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, você que está em casa, vamos louvar junto, abra a tua harpa aí também, vamos adorar a Deus nesta manhã, aleluia, porque Ele se faz presente aqui e se faz presente aí também. Ele está do teu lado para te ajudar. Quem sabe você está enfermo, né? Mas enquanto nós estivermos louvando a Deus, Deus pode te curar nesta manhã, amém? Um dom real Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e saraí, daí vai sarar por Jesus. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riquezas divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão.
triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Os cegos creem que tu verás, és mudo, creem que vais falar, és surdo, creem que ouvirás, és coxo, creem que vais andar. Fé em Deus, fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riquezas divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. De que sofres 12 pulmões de febre, o coração de tosse, nervos ou lesões de pele, dente, fluxação. Sararei, sararei pelo poder da oração. Oh, que riquezas divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e verei as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei as grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riquezas divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nos quer ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder para no momento nos curar. Glória a Deus, glória a Deus, que o poderoso pra sarar. Oh, que riquezas divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfar, mas gozarei com meu Jesus. Glória a Deus, receba pela fé a tua vitória nesta manhã. Amém? Que Deus o abençoe. A irmã Geratina vai estar louvando a Deus com mais um hino.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ainda adorar o Senhor Jesus com o hino de número 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda dos céus. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu. E hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Guardado debaixo da sombra do Onipotente, nós estaremos seguros. Irmão Carlos agora estará dando seguimento nesta parte da leitura, da introdução da nossa lição desta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa lição e por mais essa oportunidade de estar aqui louvando a Deus e glorificando o teu santo nome. Glórias a Deus por esta porta que Deus tem abrido para o ensinamento da palavra dele, né? Porque o ensinamento
é o nosso alimento que nos sustenta e que nos renova a cada dia. E esse aprendizado tem sido maravilhoso. A lição de hoje é a lição de número 2, do dia 12 de abril, que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vou fazer a leitura bíblica em classe e os irmãos acompanhem. Aquele que não tem a lição pode estar acompanhando no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Depois, do versículo 9 ao 14. Efésios 1, versículo 3 e 4. E depois, o versículo do 9 ao 14. O 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor e sua glória. Graças a Deus. Aqui o objetivo geral dessa lição diz, que tem que esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Ainda o professor vai estar trazendo esse esclarecimento, que fala aqui o objetivo específico, que são o 1, 2 e o 3. O primeiro diz: refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Nossa nova posição em Cristo. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Graças a Deus. Então aqui a irmã Juraci vai estar trazendo esta lição, e que os irmãos estejam atentos à palavra de Deus, acompanhando nas vossas lições aí, e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações dos irmãos, abrir o nosso entendimento para que possamos aprender e praticar a sua palavra. Com a irmã Juraci. Esse banquinho é muito duro. Graças a Deus, irmãos. Estávamos aqui adequando nossas cadeiras aqui, porque nosso espaço é bastante pequeno, mas é o suficiente para nós estarmos aqui fazendo esta escola dominical nesta manhã com muita alegria, meus irmãos. Sabemos que a nossa
A alegria, ela não está fundamentada em nada que é deste mundo. Nossa alegria, ela está firmada em promessas eternas, promessas do nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que ela não se abala. Pode vir o que vier, mas o verdadeiro cristão, ele sabe em quem tem crido e ele não se abala. Ainda que o nosso corpo venha sofrer, mas o homem interior, ele se renova cada dia em Cristo Jesus. Nesta manhã nós estaremos estudando a segunda lição do segundo trimestre deste ano de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Essas bênçãos, meus irmãos, são sublimes, são maravilhosas, são inexplicáveis no linguajar humano. Não dá para eu explanar a totalidade das maravilhosas bênçãos que o Senhor prometeu através do nosso irmão apóstolo Paulo, que ele nos tem trazido aqui nesse capítulo 1, do versículo 3 até o 14, onde nós lemos, pulamos apenas alguns versículos, do 3 ao 4 e depois do 9 até o 14. São promessas gloriosas e maravilhosas, porém são promessas eternas, meus irmãos. É isso que nós temos que observarmos. Eu estava pensando, quando eu estava estudando esta lição nesta manhã, eu pensei, sendo essa uma carta da prisão, em nenhum momento Paulo se lamenta por estar preso. Isso, irmãos, demonstra o quanto ele estava envolvido com as coisas eternas. Ele não estava preocupado com a situação dele ali naquele momento. Ele estava preocupado com aquilo que ele estava esperando para a eternidade, para a vida verdadeira, que é a vida eterna, Então, isso demonstra o quanto, essa tranquilidade dele, porque ele não manda uma carta para se lamentar. Olha, meus irmãos, eu estou sofrendo muito aqui eu tenho perdido a minha liberdade, aqui eu passo isso, não, ele começa a falar para nós da sublimidade das promessas de Deus, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É isso que ele começa a falar para nós. Ele agradece, veja que na carta, meus irmãos, nós vamos estudar isso, que ele agradecia profundamente pela revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Nossas projeções, meus irmãos, elas devem ser focadas sempre em valores eternos. Caso contrário, nós sofreremos muitas decepções, frustrações e desilusões. Porque as coisas desta vida, as coisas terrenas, irmão, elas são frustrantes. É tanto nós vermos o nosso contexto hoje. Quantas pessoas que não sabem o que irá acontecer amanhã. Nosso futuro como humanos, como ser humano nesta terra, é incerto. A vida humana é incerta. Então, por isso, devemos focar, ter as nossas projeções voltadas para valores eternos, valores que não mudam, valores que ninguém pode atingir, meus irmãos. Hoje, por exemplo, nós vemos o nosso contexto. Quantas adversidades, porém estas são adversidades, irmãos, que podem atingir somente os valores materiais. É aquilo que Jesus falou, não tenham medo daquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer contra aquela pessoa, Antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É esse que nós devemos temer. Então, isso que está nos atingindo hoje, essas adversidades, elas só podem atingir o corpo. Porém, nada podem fazer contra as promessas que temos, a nossa vida espiritual, eles não podem nada, meus irmãos. Então, nós devemos nos agarrar à nossa fé, nos firmar no Senhor. Nós devemos estarmos assim. Eu fiz alguma coisa aqui, procurando fortalecer-nos com a palavra de Deus, irmãos, porque em momentos de crise, em momentos de dificuldade, a única certeza que temos é que a palavra de Deus não muda, que a palavra de Deus não mente, que a palavra de Deus não falha.
Então, procurando fortalecer-nos com a palavra de Deus, com a fé em suas promessas, que é isso que vamos estudar hoje, irmãos. Fé nas suas promessas e envolvidos na esperança que Jesus breve voltará. Envolvido nessa esperança. A esperança não deixa a gente morrer espiritualmente, irmão Carlos. A esperança, ela é como uma mola propulsora que faz nós levantar o nosso ânimo, levantar a nossa cabeça, não uma esperança morta, mas uma esperança no Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos, com este propósito, nesta manhã, nós estaremos estudando esta lição e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos aqui, irmãos, dar uma olhada aqui, vamos falar alguma coisa. Eu sei, irmãos, que perfeito é só Jesus, mas nós procuramos, nos esmeramos, nos esforçamos para tentar absorver um pouco do que Deus tem nos dado aqui, meus irmãos. Tem muita coisa boa, meus irmãos. Então, nesta lição, nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então aqui nós vamos ver um pouco disso, irmão, tá? Deste projeto maravilhoso que Deus preparou, e diz que desde antes da fundação do mundo, irmão Carlos, já estava tudo pronto para o salvo. O plano da salvação já estava elaborado, meus irmãos. Então isso aqui, não, como eu disse na lição passada, ou na antepassada, a queda do homem no Éden não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia disso. Por isso ele já havia planejado esta tão grande salvação para a humanidade, né? Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Então, meus irmãos, aqui, o que eu disse aqui nesse esboço que eu tinha feito, ele não estava tão assim preocupado com a sua situação momentânea, mas ele recebe de Deus um consolo, um conforto, uma unção tão grande, que naquele momento ali Deus revela para ele os mistérios que estavam guardados desde a eternidade. Ali o Senhor Deus, através do Espírito Santo, ele mostra para o apóstolo Paulo, a ponto que ele pode escrever esta carta para os irmãos de Efésios, os irmãos que estavam lá precisando de conforto, e ele manda esta carta falando sobre a nova posição em Cristo. Não é mais aquela posição do homem no seu pecado, na sua situação de caído, de vencido, de derrotado, não. Agora esta posição já é de uma nova criatura, né? Nós vamos estar aqui como sempre fazemos, o irmão Carlos sempre vai estar me ajudando, tem algumas passagens que a gente vai ter que conferir, confirmar, porque o que dá credibilidade para todo este estudo é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus, aqui nós vamos ver sobre selo, né? Selo é garantia. A palavra de Deus, quando nós preparamos um estudo e confirmamos com a palavra, é como se selasse. Isto é verdadeiro, isto é autêntico. Então é por isso que nós sempre procuramos ler as passagens bíblicas para conferirmos, assim, para confirmar, né? Não dá tempo da gente ler tudo, mas uma boa parte nós temos acompanhado. Então aqui diz: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Por isso que diz a nova posição em Cristo, né? Porque no passado nós estávamos perdidos, né? Condenados à morte, mas em Cristo, através da morte de Cristo, Ele nos outorga. É o privilégio da salvação. Irmão, esse favor imerecido, nós não merecíamos e nem tínhamos com que pagar. Mas Ele vem, realiza todas os pré-requisitos necessários para cumprir no seu próprio corpo e nos concede de graça esta salvação, né?
Aqui fala sobre doxologia. Doxologia, irmão, é uma adoração, é como um hino, né? Doxo quer dizer glória, elogia a palavra, né? A glória da palavra, quer dizer, a glorificação do Senhor, é como se fosse um hino, né? É tão linda essa passagem, meus irmãos, que ela é como um hino teológico, diz aqui o comentarista, né? Eu ainda não tinha visto hino teológico, porém agora eu descobri o que é um hino teológico. São promessas lindas, são revelações maravilhosas de Deus através da palavra. É considerado um hino teológico, né? Então, doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, do capítulo 1 e o 2, que nós lemos já na lição passada, né? O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, né? Que vai do capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito, meus irmãos, significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico, foi aquilo que eu disse aqui, né, meus irmãos? Hino teológico de gratidão, né? Caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Oh, meus irmãos, vocês acham que um homem que estava recebendo esta revelação, esta unção, esta presença gloriosa, ele ia estar preocupado onde ele estava, meus irmãos? Sua alma, seu espírito se sobrepunha sobre todas as adversidades. Meus irmãos, é nesse ambiente de envolvimento com a palavra, de envolvimento com a graça de Deus, que nós cristãos hoje, irmãos que estão nos ouvindo, devemos nos encontrar, nos envolver mais com as promessas de Deus, meus irmãos, para não ser tão atingido com essas coisas nefastas, com essas coisas deprimentes, com essas notícias terríveis que nós ouvimos, porque um dos objetivos de todas estas informações é nos entristecer, é nos abater, é tirar o ânimo. Quantas pessoas já têm talvez até perdido a sua esperança? Meus irmãos, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está em nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas promessas e na sua vinda. Então, meus irmãos, vamos ter esse propósito em nossas vidas, meus irmãos. Aqui, vamos comer, vamos usufruir desta maravilhosa passagem bíblica, onde mostra a maravilhosa, bem-aventurada promessa de Deus para nós nessa nova posição em Cristo Jesus. Depois nós já vamos para o número 2 do primeiro tópico, né? O subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Foi isso que eu tentei falar através desse esboço que eu dei na introdução. Elas não são materiais, não são de cunho materiais, irmão. Muitas pessoas confundem. Hoje temos até pessoas que defendem uma teologia da prosperidade, achando que estas bênçãos, elas podem ser comparadas com carro, com dinheiro, com boas posições, com casa bonita, com posição social elevada. Meus irmãos, isso são alguma coisinha mínima que o homem pode alcançar aqui, meu irmão. Né? Jesus falou quando os discípulos perguntaram: e nós que te seguimos aqui, o que teremos? Ele falou: nesta vida vocês terão muita coisa, né? Mas lá no céu vocês terão a vida eterna. Aqui nós teríamos 100 vezes mais. Então, quer dizer, não é anormal, não é de se estranhar que o irmão tenha um bom carro, não é de se estranhar que o irmão tenha uma boa casa, que tenha até uma boa conta bancária. Isso é daqui, meus irmãos, e vai ficar aqui. Mas estas não são estas bênçãos que nós vamos estudar nesta manhã. Estas bênçãos que nós estamos estudando nesta manhã, elas são para todos.
desde o gari até o presidente da república, até o rei. Estas bênçãos, para todo aquele que creu e aceitou Jesus, estas bênçãos são destinadas, tá? Então, as bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, né? Mas proveniente dos lugares celestiais. Até tem uma pergunta lá no final que pergunta de onde vem a origem dessas bênçãos. Elas são dos lugares celestiais, meus irmãos. Elas não são daqui. Quando Jesus falou para Pilatos, meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou, é de lá que vem estas bênçãos, meus irmãos. Então, não vamos nos prender. Hoje de manhã eu ainda brincava com uma irmã ali, eu disse, não, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, não atentar para a nossa posição, que fala aqui da posição em Cristo, nós começamos a viver como uma raiz, presa na terra, presa nas coisas dessa vida. Meus irmãos, nós não somos daqui e não vamos ficar aqui. Estamos aqui de passagem. Então vamos nos enriquecer destas bênçãos que vêm dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Tais como: Deus elegeu para sermos santos. Olha, primeiro passo, irmão. Deus nos elegeu. Irmão, mas assim, por exemplo, se o homem quer ou não quer, não. O homem tem que querer. Deus sempre respeitou o livre-arbítrio do homem. O homem tem que querer. A tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito lá em São João capítulo 1, versículo 12. Né? Então não é assim. Ele nos elegeu segundo aquilo que nós também quisemos, né? Muitos dizem, Deus elege um e despreza o outro. Não é isso. Por isso estou tentando esclarecer essa passagem, né? Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 a 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, uma das primeiras bênçãos. Predestinou-nos para sermos filhos. Também, irmão, não é que nós aceitamos a Cristo e uma vez salvo e salvo para sempre, não. Depende da maneira como eu viver, tá? Aquele que for fiel até o fim será salvo, tá? Aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, se fracassar no meio do caminho, não existe essa questão do predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Existem linhas teológicas que defendem isso. A palavra de Deus é bem clara, que nós devemos porfiar por entrar no reino do céu. Devemos lutar. Muitas vezes temos que renunciar. Não é porque eu aceitei a Cristo que agora eu posso fazer tudo que não tem mais perigo. Não, ela é condicional, né? Nos predestinou para sermos filhos. Eu não estou lendo essas passagens, porque a gente já leu isso aqui, tá? Nos fez agradável para si. De que maneira? Em Cristo Jesus. Porque antes éramos inimigos, né, irmão Paulo? Irmão Carlos? Nós éramos inimigos, não éramos agradáveis, mas em Cristo Jesus o Senhor nos fez agradável. Acolheu-nos por sua vontade. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Foi primeiramente o Senhor quem nos buscou, irmão. Isso tem que ser bem claro. Nenhum sacrifício humano pode alcançar a Deus. Se ele não fizesse a sua vontade de enviar o seu Filho por nós, nenhum de nós seríamos salvos, irmão. Então, por isso que a passagem, eu já li, não estou me lembrando agora o livro, nem o capítulo, mas diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, é nesse sentido, meu irmão, que ele que nos alcançou, acolheu-nos por sua vontade redentora. Está em capítulo 1, versículo 8 a 12. Revelou-nos a palavra da verdade, capítulo 1, versículo 13, parte A. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Pois nós vamos ver sobre esse selo, meus irmãos. Aqui não se refere a batismo com o Espírito Santo, tá? Nós vamos ver que é uma garantia. Que o Espírito Santo é quem garante que nós estamos, como se diz assim, carimbado, né, irmão? Estamos com a marca de Cristo, né? Diante desse mundo, o mundo espiritual, invisível, sem Deus, ele já enxerga isso em nós, irmão. Certa vez eu caminhava por uma rua, encontrei uma mulher, ela olhou para mim e disse:
você é cristã? Eu disse sim. Ela disse, há uma luz em você que mostra a diferença. Irmãos, e eu não duvido, porque nós temos a marca de Cristo em nós. Talvez eu nem você enxergue, mas o mundo, ele tem que enxergar e tem que respeitar, porque a marca de Cristo, ela é respeitada, né? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Está no capítulo 1, versículo 14, o último versículo que lemos. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção, meus irmãos, do Filho que a realizou. Deus planejou a redenção, o Filho realizou, e o Espírito Santo que garante essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Então veja bem, irmão, a Trindade aqui, toda ela, quais as funções da Trindade? O Pai planejou a salvação, o Filho realizou, e o Espírito Santo garante, porque ele é um selo, ele é como uma marca de garantia. Então, meus irmãos, porém eles são um único Deus. Eles trabalharam sempre junto, desde a criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eles sempre estiveram juntos, mas cada um tem uma ação na vida do ser humano e no plano da salvação, tá bom? Número 3, ainda do primeiro tópico, a nova condição. Nós vimos ali a nova posição em Cristo, né? Vimos a doxologia, que é o louvor, a adoração, as palavras como um cântico teológico, as bênçãos espirituais, que é aquilo que o Senhor nos concede, que o apóstolo transmite, e a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Eu sempre procuro dizer isso, irmão. Em Cristo significa estar nele. Estar nele. Ele é quem conduz de agora em diante a nossa vida. Somos abençoados quando estamos em Cristo. Quando estamos sob a sua vontade, sob a sua direção, sendo conduzido por Cristo. Então essas bênçãos são para estas pessoas que estão nesta condição, tá bom? A partir da sua pessoa e através da obra, né, porque cremos na obra realizada no Calvário, né, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Também só podemos estar em Cristo se estivermos aceitando o sacrifício dele através da cruz e nos converter. Semana passada eu estive explicando isso lá em casa para uns irmãos, sobre a questão que houve o jejum, né? No domingo passado tivemos um jejum onde muitas pessoas jejuaram, inclusive eu, e muitos fizeram menção de uma passagem que está lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, onde fala de algumas condições para que Deus ouvisse a oração. E uma das condições é que o povo que se chama pelo nome do Senhor se convertesse e se arrependesse dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria do céu. Aí eu disse, eu acho que nem todos prestaram atenção neste detalhe, porque se converter, irmão, é dar a volta de 180 graus. Estava indo para o leste, vira para o oeste. Mudança de vida, mudança de comportamento. Então, estas bênçãos aqui são para aqueles que mudaram o seu comportamento, mudaram a sua vida através da conversão em Cristo Jesus. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão. Quer dizer, o velho homem morreu. Hoje é uma nova criatura, vivemos em novidade de vida. Tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. Porque antes, em Adão, nós éramos escravizados pelo pecado.
Agora em Cristo nós somos livres da imposição do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós e temos condição de nos sobrepor sobre o pecado. Porque do homem mesmo, o homem não tem essa condição. O homem em si mesmo, ele não tem condição de vencer ninguém. Mas em Cristo Jesus, ele tem condição, porque não é ele mais que vence, mas é Cristo que vence por nós, né? Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8. Se o irmão puder ver para nós o 5, do 11 a 15, e depois o 5, versículo 8. Primeiro o Senhor vê para nós, irmão, Romanos capítulo 11, versículo 15, 5, de 11 a 15. Romanos 5, versículo 11 a 15. Vamos dar uma confirmada aqui. Porque a Escritura... 5... Capítulo 5, versículo 11 a 15. Estou errado, mas desculpa. Glórias a Deus. Nosso irmão Carlos é o nosso companheiro aqui, que nos ajuda e é um dos nossos coordenadores da escola dominical. Glórias a Deus. Então aqui, capítulo 5, do 11 ao 15, livro de Romanos. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Aqui nós vemos a ação do pecado de Adão, que ela atingiu até mesmo aqueles que nasceram e não praticaram o pecado à semelhança de Adão, mas todos estavam debaixo do pecado. Mas não é assim a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Por isso que eu disse, o homem por si mesmo, nós éramos somos ainda herança de Adão na carne. Porém, não temos mais a natureza do velho homem, existe porém ela é subjugada pelo espiritual e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Por isso podemos dizer que vencemos em nome de Jesus Cristo. É Romanos 5 e 8, irmão. Bem rapidinho aí para nós. Vamos concluindo esta parte e já vamos entrando para o segundo tópico da nossa lição. 5 e 8. 5 e 8. Capítulo 5, versículo 8 de Romanos. Não tem 8, né? Capítulo 5, não tem, meu? Será que tá faltando lá? 7. Deixa eu ver aqui. Tá faltando. É que às vezes a Bíblia esfolhou, né? Às vezes. Então, ó. Vamos ver, Colocou... Ah, tá. Achei. Achou? Achei. É que o irmão Carlos estava pesquisando ali. Acontece, irmão Carlos. Vamos lá. Mas Capítulo Deus 5, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus, Glórias irmão. a Deus. Irmão, vamos desculpando, irmãos, porque nós somos ainda amadores nessa arte, meus irmãos. Tem a Então, Bíblia de estudo, ela tem umas folhas pelo meio. é que a Bíblia dele passou a folha junto e ele não estava conseguindo encontrar. Mas graças a Deus, o que diz aí, irmão? Mas graças a Deus. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Sendo nós ainda pecadores, não eram nem amigos de Deus, porque o que nos torna amigo de Deus é a justificação em Cristo Jesus, irmão. Através dessa justificação, nós deixamos de ser inimigo e nos tornamos amigos, porque somos justificados por Cristo. E isso o Senhor fez por nós, sendo nós ainda inimigos. Vivíamos no pecado, né? Vivíamos afastados, sem Deus, sem esperança, praticando todo tipo de maldade, todo tipo de transgressão, e o Senhor se ofereceu por nós. Graças a Deus, meus irmãos. Hoje a gente olhando para trás, a gente vê de onde foi que o Senhor nos tirou. O que foi que o Senhor fez por nós. Mas isso só é possível, meus irmãos, através do novo nascimento. É quando os nossos olhos se abrem e nós podemos ver o lugar de onde o Senhor nos tirou, né? Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção. Então, meus irmãos, hoje nós temos, irmãos, aqui são direitos garantidos. Eu, quando preparava essa lição, eu meditava, imaginava, irmãos, quantos direitos nós temos em Cristo Jesus, irmão. O primeiro, irmãos, de entrar no céu. Nunca mais teríamos esse direito, né? Deus, quando criou o homem lá no Jardim do Éden, o homem era perfeito, porém estava na terra. Mas lá no céu nem se cogitava. Mas em Cristo Jesus nós podemos entrar no céu pelas portas, diz a palavra de Deus. E sermos santificados, sermos filho de Deus, lavado, nascido de novo, selado com o Espírito Santo, temos uma marca de garantia e vivemos em santificação. Aleluia, glórias a Deus. Vamos para o número 2, o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Irmãos, aqui é a diferença entre o cristão verdadeiro e o não cristão verdadeiro. Existem muitos cristãos, mas muitos não levam essa vida cristocêntrica. Ou seja, Cristo não é o centro da sua vida, né? E isso se faz necessário, irmão. Enganam-se quem pensa que servir ao Senhor é de qualquer maneira. Não. Quando somos salvos, nós somos santificados, ou seja, separados. Fomos lavados, fomos purificados para uma nova maneira de viver. Então, uma vida cristocêntrica quer dizer que Cristo é o centro da nossa vontade. Cristo é o primeiro em nossa vida. Cristo é o nosso condutor. Cristo é aquele que pode nos orientar, que pode nos dizer sim ou não para uma certa atitude ou para uma situação que nós vamos ter que tomar uma decisão, uma atitude. Cristo é o centro da nossa vida. Então, uma vida cristocêntrica neste mundo, ter uma vida cristocêntrica no céu, eu creio que já é, né? Já é cristocêntrica. Porém, neste mundo é que faz a diferença. Porque aqui que entra aquela parte que Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Luz do mundo. Mundo é treva, luz é claridade, irmão. Então é isso que Jesus disse para os seus filhos. A vida sem o sal, ela não tem sabor, ela não tem rumo, ela não tem destino, ela não tem paladar, não tem gosto de nada. Mas a vida, quando a presença do sal, quer dizer, todo o alimento com a presença do sal, ele toma gosto, ele toma posição. Assim é a vida do cristão. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Aqui nós vemos, irmão, que essa restauração, ela não abrange só o ser humano, mas de todas as coisas. Diz que na terra e no céu. A restauração de coisas que nós nem sabemos, irmão. Que nós nem sabemos, mas que tudo estará perfeito na hora certa, tá? A revelação do mistério,
Aqui ele começa passo a passo sobre as promessas que foi feita aqui no início, irmão. Pode notar que a lição aqui ela vai falar o passo a passo de todas as promessas, né? A revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua verdade, no capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1:26, o Senhor prepara aí para nós, deixa no jeito. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Até aqui a frase, descobrindo-nos os mistérios da sua vontade. Meus irmãos, na Bíblia Sagrada, a gente lê muito sobre muitas revelações que Deus fez aos profetas, para os homens de Deus, para Abraão, para Moisés, para muitos homens que caminharam com Deus nesta vida, lá para Noé. Mas em momento algum ele faz menção da igreja. Mas aqui para Paulo, ele revela esses mistérios ocultos, irmão. Por isso que eu digo que o prazer de Paulo foi muito grande nesse momento de intimidade com Deus, que Deus lhe revela esses mistérios que estavam ocultos aos santos de Deus. E isso já existia, irmão, esse plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Leia para nós, irmão, Colossenses 1:26. O mistério esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, em que, agora, foi manifesto aos seus santos. Glória a Deus. É isso que Paulo procura nos mostrar, irmão. Que esse mistério, o mistério da igreja, dessas bênçãos que seriam dispensadas para um povo que se converteria, que creria na obra redentora de seu Filho Jesus Cristo. E isto Deus revela para o apóstolo Paulo, e ele diz nesta carta, irmão. Olha o valor desta carta. Quantas pessoas lê a carta aos Efésios como uma carta pequena? Parece-me que tem somente 6 capítulos. Bem curtinha. 6 capítulos. E às vezes as pessoas acham que por isso ela não tenha um valor tão grande. Meus irmãos, o valor não está na quantidade, mas está no conteúdo, na qualidade daquilo que Deus fala para o seu servo. Aliás, toda a Bíblia, irmão, ela tem um valor incomparável. Todos os livros da Bíblia, qualquer livro que nós lermos, é a revelação de Deus para a humanidade. Tá bom? Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Foi isso que o irmão Carlos acabou de ler, né? Lá em João 3,16 fala dessa vontade, desse grande amor que ele revela, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas que venha a ser salvo, né? Então essa é a vontade do Senhor, né? Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Irmãos, essa palavra quer dizer aquilo que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Aquilo, por isso que eu falo, é impossível que Deus castigue alguém, irmãos. Há permissão de muitas coisas pela própria rebeldia do homem. É a semente que ele semeou que ele colhe. Porém, Deus, a sua vontade, irmão, é a misericórdia para com o ser humano, irmão. Então, pelo seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Lá em Romanos 9, 15 a 16 e 11 e 32, nós não vamos ler. Mas se quiserem conferir, lá vai falar sobre esse beneplácito de Deus, né? Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo fosse proeminência. Vamos lá, Colossenses 1, 16 a 20. São 6 versículos, meu irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 20. Vamos ler para fechar esse primeiro subtópico do tópico 2. Glória a Deus. Lê para nós, meu irmão. Porque nele foram criadas todas as coisas,
e que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado ele e para ele. E ele, antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Graças a Deus. É o 20, né, irmão? Sim, até o 20. Glória a Deus. Ele diz aqui, irmão, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E antes dele já subsistia todas as coisas. Sejam trono, sejam dominações, sejam principado, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Meus irmãos, existem coisas invisíveis que nós não vimos, não vemos, não sabemos, porém foi criado por Deus. Tá? Tudo por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meu irmão, aqui fecha, irmão. Alguém querer dizer que criou alguma coisa, que sabe alguma coisa, aqui está o que sabe tudo, que pode fazer tudo, e sem ele nada do que existe seria feito. Aqui está o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, quão maravilhosa é esta nossa lição, meus irmãos. Com quantos tesouros, quanta riqueza está sendo oferecido nesta manhã. Eu acredito que se os irmãos bem pensaram, eles estão na escuta, anotando, guardando, porque é isto que vai nos alimentando. É como se fosse, eu sempre digo, irmãos, que tem o tempo que a abelha faz o mel e tem o tempo que ela come o mel. Porque quando vem o frio e vem a chuva, ela tem que se alimentar do que ela produziu. Agora está no tempo de nós comer. Vamos comer a palavra de Deus, vamos nos alimentar para poder sobreviver às adversidades destes dias. Vamos para o segundo tópico, do segundo subtópico do segundo tópico. A plenitude dos tempos. O completo, aquilo que se completou, né? Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Irmãos, aqui dá a entender, irmão, que em Cristo vai se restaurar todas as coisas, irmão. Tudo aquilo que tinha sido quebrado pela ação do pecado, tudo aquilo que mudou, porque como nós sabemos, meus irmãos, até a natureza mudou através da ação do pecado. Diz que a natureza geme. Então em Cristo vai se convergir todas as coisas, vai se consertar, vai chegar nos eixos todas as coisas. Mas olha só, em Cristo, fora de Cristo nada disso acontece, irmão. Nada disso acontece, né? Está no capítulo 1, versículo 10, daquilo que nós já lemos aqui na fala das bênçãos espirituais, irmãos. Então isso aqui o apóstolo ele passou este conteúdo, nosso irmão comentarista, ele está nos explanando isso aqui nesta manhã, tá? Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Versículo 10 do capítulo 1 de Efésios. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo, tá? Está lá em João capítulo 1, versículo de 1 a 3 e Hebreus 1, 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Glórias a Deus. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação. Aqui ele quer esclarecer, irmão, que existe uma linha teológica chamada de universalistas,
que para eles, segundo eles, o homem não precisa se preocupar com a situação pecaminosa, porque no final diz que tudo vai ser acertado. Pega esta passagem para embasar a ideia que eles têm. Não. A palavra de Deus diz que em Cristo, todos os que se converterem a Cristo, todos os que aceitarem a Cristo, é que estarão nesse convergimento, nesse acerto. Não é porque... aqui está dizendo que no final, né, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ou seja, todo o desastre que aconteceu através do pecado, é restaurada completamente, mas aqui diz que é em Cristo. Fora de Cristo não há essa restauração. Então essa declaração não tem conotação, não tem nada a ver com os universalistas. A ideia de que no fim todas as coisas, todos serão salvos. Porque para eles é assim, irmão Carlos. Os universalistas afirmam que no final tudo vai dar um jeitinho. São os que defendem. Todos os caminhos levam a Cristo. Todos os caminhos são bons. Negativo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ou eu sou um caminho, não. Ele diz, eu sou o caminho. Ele usou, irmão, uma palavra exclusiva. É só ele e pronto. Então, é em Cristo todas as coisas vão se convergir a Deus. Tá bom? Então, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Isso aqui está querendo dizer, irmão, que no final tudo será como Deus planejou. Deus planejou o melhor para todos nós, irmão. No plano de Deus, diz a palavra do Senhor que é da vontade do Senhor que todo homem seja salvo. É da vontade do Senhor. Inclusive eu ouço às vezes pessoas orando, irmão, se aquele ali é da tua vontade ser salvo, é da vontade, irmão. Isso aí não precisa falar, porque é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Agora vai depender do homem querer ou não, né? Porque Deus respeita isso no ser humano, tá bom? Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Cristo, a cabeça, porque a igreja é um corpo, irmão. Por isso Cristo é a cabeça, tá bom? A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo se completar. Quando chegar na medida de Deus, que disser, agora está completo, então tudo isso que foi falado estará também perfeitamente. Por isso que diz que a igreja do Senhor, ela não vai entrar no céu aleijada ou incompleta. A igreja do Senhor, ela sempre está completa porque ela é um corpo. Ela é um corpo. Às vezes uns entram, outros saem, porém é porque iam sair, eles não queriam ficar. Mas isso não deforma o corpo da igreja, irmão. Aqui a palavra grega para tempos não é o cronos, não é o nosso tempo, meus irmãos. O tempo que não 1, 2, 3, 4, 5 até 60 anos, 70, não. Aqui está falando do kairos, do tempo de Deus. Aquele tempo que não é alterado pelo nosso tempo, tá? Porque para Deus, meus irmãos, ele já vê todos os salvos no céu. Ele já vê tudo pronto. Para Deus, no tempo kairos, que é o tempo de Deus, ele vê todas as coisas na plenitude. Porque ele pode, nenhum ser humano pode se atrever a querer ter, porque isso aqui, irmãos, é um atributo de Deus, meus irmãos, que ele pode, irmão, é um atributo onde eu não me lembro a palavra correta agora, mas é como se fosse assim, quando ele é onipotente, onipresente, onisciente, é a onisciência de Deus. Essa é a onisciência de Deus. Então, meus irmãos, a dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Mas o que eu quero dizer é que Deus já sabe quem estará lá, quem não estará. Não é que eu que vou decidir isso, não, não. Aqui eu tenho, a palavra diz para mim, porfiai e entrai pela porta, a estreita, né? Porque larga o caminho que conduz à perdição. Essa é a palavra que eu tenho para mim. Mas Deus, que não é no meu tempo, é no tempo dele, ele já sabe de todas as coisas. Aqui a palavra grega para tempo não é o cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino,
previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 7, fala sobre isso. O irmão pode pegar aí para nós fechar essa parte. Atos capítulo 1, versículo 7. E já vamos para o número 3, o subtópico 3, do tópico 2. Louvor da sua glória. Atos capítulo 1, versículo 7. Vamos ver lá. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus estava falando desse Kairos, tá? Ele não estava falando que era um tempo cronometrado. Os discípulos, quando que isso vai acontecer? Aí, se Jesus fosse falar para os discípulos entenderem, tinha que falar, olha, daqui 3.000 anos vai acontecer. Vamos dizer, né? Eu não estou dizendo que é daqui 3.000 anos, mas ele teria que usar essa linha de pensamento para que os discípulos entendessem. Porém, ele diz, não vos pertence saber os tempos, as estações que o próprio Pai estabeleceu. Então, somente fica tranquilo, firme no Senhor, firme na promessa. Haverá alguns sinais, que é o que a gente está vendo, né, irmão? Mas o dia e a hora, ninguém sabe, irmão. Nós não sabemos, tá? Porque é o tempo de Deus, é o Kairos, tá bom? Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Essa passagem, irmão, quando eu li, eu pensava, mas por quê? Nós e vós. Agora deu para entender claramente, irmão. Esse capítulo é o 1, versículo do 11 a 13. O apóstolo usa realmente esta palavra. Vamos ler, vamos tentar entender, porque é muito bom, não? Nós caminharmos pela Bíblia compreendendo o que está escrito. Aí né? em Atos? Não, mas aqui não há necessidade de ler. E nós já lemos na leitura bíblica. Está em Efésios capítulo 1, versículo 11 a 13. Está na nossa leitura lá. Tá? Aqui o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Por quê? Diz assim, a igreja, as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, que é a igreja, né? Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios. Veja bem que nessa passagem ele lê, e pode olhar lá na leitura, irmão. Está escrito lá. Se o senhor quiser ler para nós, está na leitura em classe. Lê para nós, somente para a gente ver esses dois pronomes que ele usa, se referindo aos dois povos que se tornam igreja. Qual dos versículos? É o capítulo 1, do 11 a 13. Do 11 ao 13. Pode ler. Nele digo, em quem também em que também fomos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Veja bem o pronome, irmão Carlos. Às vezes nós lemos vos, mas está escrito vós. Está ali no versículo, parece-me que é o 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Veja bem que ele está se referindo a ele como judeu e todos os judeus que creram, tá? E aí depois, veja bem o outro pronome, em que também vós estáis, depois que ouviste. Aí ele fala para os gentios, e vocês também que creram, e depois que creram, vocês também estão incluídos nesta promessa. Então esta passagem fala dos dois povos, irmão, tanto dos judeus como dos gentios, tá? Então isso é importante a gente entender o que o apóstolo estava se referindo, tá bom? Aí ele fala que essa promessa é para esses dois povos, tá? A palavra do Senhor diz aqui, o irmão já leu, nós já vimos ele explicando ali, fazendo essa leitura, né?
Nós estamos comentando sobre louvor da sua glória, né, irmão? Louvor da sua glória. É o capítulo 1, versículo 11 ao 13, que diz: ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Mas nós estamos falando sobre a igreja. Paulo muda do pronome nós, que ele fala dele, ele, os judeus, para também o vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, tá? Então é isso que ele quis explicar nessa passagem. É muito bom a gente entender isso. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então o propósito da eleição, irmão, o homem, a princípio, ele foi criado para louvor. Agora aqui, irmãos, eu até observei alguma coisa. Esse louvor, irmão, não é viver cantando. Não é viver cantando. Esse louvor é ter uma vida separada do mundo. É uma vida, atitudes digna de um filho de Deus, tá? É esse que é o louvor. Nós louvamos a Deus com o nosso testemunho, nós louvamos a Deus com os nossos cânticos, nós louvamos a Deus com a nossa maneira de viver, e nós louvamos a Deus quando nós levamos a palavra de Deus para tentar salvar o homem perdido. Em tudo isso, com nossas ofertas, com o nosso dízimo, no nosso culto, na nossa fidelidade, na nossa honestidade, na nossa assiduidade de levar as coisas de Deus a sério, de não fazer as coisas de qualquer maneira, relaxadamente. Nós louvamos a Deus quando temos atitudes assim. Então, Deus cria o homem para louvor da sua glória. Mas é esse louvor, irmão. Eu louvo a Deus. Às vezes não vem na oração, às vezes não lê a Bíblia, aí chega toda faceirinha e tem toda uma técnica para cantar, porém, irmão, está longe de ser louvor a Deus, irmão. Então, louvar a Deus é muito mais do que cantar, tá bom? Isso assinala não somente adorá-lo, olha ali, né? Com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, irmãos, isso é muito importante a gente observar. Já estamos chegando para o final, né? O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Número 3, né? Nós vemos aqui, irmão, eu não vou ler todo, porque o tempo nosso já está esgotando, mas eu vou falar sobre o subtópico primeiro aqui do terceiro tópico, selo do Espírito Santo. Para deixar claro, irmão, que esse selo não é o batismo, tá bom? Eu até observei aqui que seria bom ler, porque há muitas pessoas que eu ouço, o irmão foi selado com o Espírito Santo. Irmãos, o irmão recebeu o batismo com o Espírito Santo, eu poderia dizer que foi revestido com o Espírito Santo, irmão, mas não selado, porque aqui tudo deixa claro que esse selo é uma garantia da salvação. E essa garantia ela é dada a partir do momento que a pessoa aceita Jesus. Você desse uma entrada, deu uma garantia, né? Sim, ele aceitou a Cristo, e isto é a garantia. E ali entrou o Espírito Santo como um selo, como um sinal, como um carimbo, né, na nossa vida. Selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Está lá em Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Quem quiser conferir, pode conferir, irmão. Então, selo aqui não é batismo com o Espírito Santo, tá bom, meus irmãos? Toda pessoa que creu verdadeiramente em Cristo, se rendeu a Ele, recebeu Ele como seu Salvador, foi selado, irmão. Tem essa garantia, tá bom? Então, nós vamos já, para terminar aqui, o penhor da nossa herança. Vamos ver. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia. Irmão, é como se eu tivesse que, eu vou lá e preciso garantir que algo é meu. Então lá eu tenho que bater um carimbo, né? Eu tenho que bater um carimbo, propriedade exclusiva de fulano de tal, né? No caso, o Espírito Santo, ele é como um penhor. Inclusive, há muitas comparações
que as pessoas fazem, até inclusive tem uma que a gente faz quando a gente coloca vários pregos de alumínio e prego que contém aço. Se você aproximar um ímã, todos os pregos que contém o aço, ele vai atrair, ser atraído pelo ímã. Então, é uma comparação do Espírito Santo no momento do arrebatamento. Toda pessoa que realmente tem esse selo, que realmente tem o Espírito Santo na sua vida, no momento do arrebatamento vai ser atraído por Cristo. E os que não tiver, pode até estar junto, mas são pregos de alumínio, não sobe. Então, eu estou falando que prego vai subir para o céu, estou dizendo que crente que tem o Espírito Santo vai subir para o céu. E somente porque ele é o penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela, tá? Porque você garante quando você paga uma primeira parcela, né? A palavra tem origem semítica e era usada na transação comercial. Essa palavra penhor era usada em negócios. Veja bem, quando a senhora falou, paga a primeira parcela, você garantiu ali, mas você ainda tem uma condição que é a santificação, que é a santificação. Nós, no momento, perder, né? Sim, no momento em que cremos, o Espírito Santo como penhor está em nós, a marca da salvação. Porém, ela é condicional, porque se eu andar no processo da santificação, certamente no momento em que eu dormir, no momento em que houver a ressurreição dos mortos, eu me levantarei. E o crente que estiver vivo será transformado, segundo disse o apóstolo Paulo, tá? Aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Está lá no capítulo 1, versículo 14, que nós lemos na nossa lição. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Eu já disse em algumas palavras aqui passadas que há linhas teológicas. Por exemplo, o calvinismo diz isso, que uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus deixa bem claro que a salvação é condicional. Todo aquele que crer e permanecer firme. Pode ver aí Mateus capítulo 24, versículo 13. Vai pegando aí, irmão Carlos, para nós fechar aqui esta parte, já concluindo a nossa lição, né? Que, olha, isso não quer dizer que o crente será salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Irmãos, somos salvos para sempre se permanecer fiel. Permanecer até o fim, né? Até o fim. Lógico, nunca mais seremos perdidos. Mas, irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 13. O irmão vai ver ali o que Jesus fala, né? Então aqui ele deixa claro, o comentarista fala, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Por que ele fala independente da sua conduta? Porque ele tem que andar como santo, irmão. Se ele vacilar, se ele viver uma vida que não condiz com a palavra de Deus, ele perde a salvação. Né? Então diz assim aqui, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá bem claro. Que perseverar. Perseverar significa lutar, irmão. Se esforçar, permanecer, não desistir, andar sempre firme no propósito da palavra do Senhor, buscando as coisas que são do céu. Isso quer dizer permanecer. Não é assim, eu aceitei Jesus agora sim. Sim, aquilo que você não podia pagar, que era morrer pelos teus próprios pecados, eu morrer pelos meus pecados, não teria nenhum valor se eu morresse. Isso eu não podia fazer. Cristo fez por mim. Mas perseverar firme, não negar o meu Jesus em nenhuma circunstância, isso conta, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. De que maneira? Revestido da graça de Deus, o Espírito Santo nos abençoa, nos ajuda. Irmã Juraci, será salvo? Ainda não está dando uma certeza, né? Mas porque ele estava falando no tempo passado. Ele não está salvo. Sim, todo aquele que permanece. Por exemplo, se você for me fazer uma promessa, permanecer e ser fiel. Se você for me fazer uma promessa que vai cumprir na semana que vem, você pode falar, salvo? Você tem que falar, você será salvo, né? Se você ficar fiel. É uma condicional, irmão. É uma condicional. Verdade. Então, será salvo se permanecer até fiel. Tá? Até o fim. Então, há sim situação em que a pessoa pode perder a salvação, né? Porque nenhum daqueles que vivem em pecado verá a face do Senhor, né? Jamais. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
vamos aqui concluir, meus irmãos. Graças a Deus, eu estou feliz porque para mim esta carta tem me trazido muita edificação, tenho me sentido muito feliz, muito alegre, né? Então aqui nós vamos já concluindo, nessa porção da epístola, que nós lemos o capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós já podemos, irmãos, receber, né, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glórias a Deus, ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estará plenamente executado. Então, isso são coisas para o futuro, irmão. Há coisas que ainda na plenitude ainda estão para acontecer, mas uma coisa nós temos certeza: tudo se cumprirá conforme Deus quer. Tá bom? Então agora nós vamos às perguntas e já estaremos fechando aqui. Eu creio que com chave de fogo, irmão. Mais do que ouro, com chave de fogo, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? A respeito de sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, responda. Irmão Carlos é meu companheiro aqui, ele sempre está aqui pronto para responder as perguntas. Qual a característica de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14? O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então, irmão, a característica é a verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Essa é a característica desse primeiro capítulo, do versículo 3 ao 14, tá bom? De onde provém as bênçãos espirituais? Aí sim. São provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Não é daqui, não irmão. É materiais. Não é daqui, irmão. Então, por isso que eu disse no início, não é casa, não é carro, não é... Isso são apenas acréscimos que nós temos nesta vida, meus irmãos. Mas estas bênçãos que Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14 diz, são bênçãos que vêm dos lugares celestiais. Número 3. O que a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no capítulo 1, versículo 9, sinaliza? O que essa Ela frase sinaliza diz? A revelação da vontade que estava oculta aos santos de Deus. É o que eu falei ali, irmão. Que em lugar nenhum da Bíblia, no passado, se fala sobre a igreja. Não se fala. Mas a Paulo, o apóstolo dos gentios, Deus revela essa grande verdade. Tá bom? O número 3. O que a expressão também vós indica? O que isso indica? Então Paulo muda do pronome nós, né? Ele, os judeus, para o também vós, o gentil, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Glória a Deus. Aqui ele fala que tanto o judeu quanto o gentil são herdeiros das promessas de Deus em Cristo Jesus. Tudo, meus irmãos, em Cristo Jesus. Tá bom? A última. Nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Como propriedade, como posse pessoal. Como sinal, né, irmão? É um sinal de propriedade e posse pessoal. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que vocês tenham um domingo de Páscoa abençoado. Que a verdadeira Páscoa possa reinar em vossos corações. Que Páscoa não é ovo, não é peixe, não é bacalhau, não é churrasco. Páscoa é mudança, é passagem de escravo para livre, né? E em Cristo Jesus nós temos a verdadeira Páscoa. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. A Deus. Graças a Deus por essa lição maravilhosa. O irmão Tércio vai estar aqui finalizando, orando por todos os nossos irmãos, apresentando a Deus as famílias, os ouvintes. Creio que de repente pode ter alguém que não é evangélico que está ouvindo essa programação e que Deus possa abrir o seu entendimento e que o Espírito Santo de Deus possa convencer você de todos os caminhos, né? Que talvez você está na dúvida se é o correto, se não é, mas é o Espírito Santo que convence o homem. Graças a Deus. Cumprimento mais uma vez, irmão, com a paz do Senhor. Irmãos, nós vamos estar orando, né? Eu estava ouvindo aqui, eu dei uma saída
e cheguei agora de volta. Mas a palavra é essa: aquele que perseverar, né, até o fim será salvo. Que todos os irmãos do Colibrim, os irmãos que estão ouvindo essa programação, que assistindo esta aula nesta manhã, persevere até o fim, né? A Bíblia diz que o dia do Senhor vem e Ele está perto. E nós estamos esperando a vinda do Senhor. Nessa terra os dias são difíceis, mas nós não somos daqui, né? Nosso lugar, nossa terra é a cidade celestial. É onde o Senhor foi preparar para mim e para você. Eu também quero, nesta manhã, eu estive ali falando com a nossa irmã Tozolina, anciã da nossa igreja aqui no Colibrim. Ela também pede as orações. Ela não está bem de saúde, mas eu peço para você, aí onde você estiver, lembre da irmã Tozolina. Vamos orar para que Deus possa dar saúde para ela, dar graça. Ela é uma serva de Deus, fiel a Deus em tudo, né? E sabemos que depois de uma certa idade, né, as enfermidades aparecem, mas o Senhor Jesus, Ele não mudou, Ele permanece para sempre. Oramos a Deus para agradecer por esta lição tão maravilhosa, que é onde a irmã Juraci e o irmão Carlos estão interagindo juntos, os dois, né? Eu falo assim que cada dia mais está melhorando para a glória de Deus, né? Quero dizer para os irmãos ouvintes que, se até no próximo domingo o templo não estiver aberto ainda para nós estarmos lá, nós vamos estar domingo de volta aqui. Vamos estar dando continuidade nessa lição, nesse trimestre, né? E que você participe, aprenda, fica conosco também, junto, para aprender a palavra do Senhor. Oramos a Deus. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por mais esta vitória, Senhor, pelo que já temos ouvido aqui nesta manhã e aprendido da Tua palavra. Senhor, nesta hora eu quero apresentar a Ti, Senhor, a nossa irmã Tozolina, que se encontra ali enferma, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Entra lá agora, repreenda aquela enfermidade na coluna, aquela artrose, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos que saia. Aonde, Senhor, tiver um filho seu que estiver assistindo esse programa, Senhor, que se encontre enfermo, Senhor, dá saúde ao teu filho, ó Pai. Visita ele, Senhor, nesta hora. Visita a tua igreja, o teu povo, a cada irmão. Nosso irmão Carlos, Senhor, a irmã Cleonice, a sua família, a sua filha. Senhor, continua abençoando. Nossa irmã Juraci, irmão Pedro, Senhor. Aos nossos irmãos, Senhor, a todos quantos estão ouvindo e aqueles que não estão ouvindo também, Senhor. Ó Pai querido, visita, renova, restaura as vidas, Senhor. Eu peço a favor do nosso irmão José Ailton, desta família. Continua abençoando, suprindo as suas necessidades, ó Pai. A tua igreja, Senhor, em toda a face da terra, obra missionária. Senhor, os nossos governantes, as nossas lideranças, Senhor. Pai querido, visita, abençoa nosso país. Eu peço a favor das nossas autoridades eclesiásticas, Senhor. Senhor, continua abençoando, Senhor, prosperando a tua igreja e o teu povo. Senhor, nos dá um dia, uma tarde abençoada, dirigida e orientada pelo Senhor, nos guardando, Senhor, dos acidentes do corpo e da alma, Pai querido. É no nome de Jesus Cristo que nós pedimos, ó Pai. Aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor esta manhã, Pai querido, escreve o nome no livro da vida, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos nas drogas. Ah, Senhor, na bebida, no cigarro. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, ordenamos que toda a força do mal, todas as correntes malignas, seja quebrada agora, seja esmiuçada agora, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. É isso que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, assim, só? Agora o irmão José Ailton está trazendo a saudação para os irmãos. Está sem som dele. Mas deu para ouvir. Isso aí agora na caixa do som, de repente. Você assistiu aí, ouviu também pela
site. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E vocês ouviram aí a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Eu quero mandar uma saudação a você que nos acompanha, várias pessoas. Rapidamente nós vamos aqui mandarmos uma saudação ao nosso irmão Diácono Vitor, a nossa irmã Gleisiane, nosso irmão Duda, Sofia. Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Pastor José Gomes, ali no estado de São Paulo, que Deus continue abençoando. A nossa irmã Cleusa também, o nosso irmão José Raimundo e a sua família assistindo esta Escola Bíblica Dominical. Presbítero Elias, a nossa irmã Ângela e família também na cidade de Dourados. Presbítero André Ricarte, que Deus continue abençoando na cidade de Dourados. O nosso irmão Elias, presbítero Elias, diz a paz do Senhor Jesus Cristo. No estado da Paraíba está a Gorete Rocha, a paz do Senhor para ela. Que Deus continue abençoando a sua família no estado da Paraíba. A nossa irmã Cleonice Silva também ouvindo. A nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Silvânia Rodrigues diz a paz do Senhor. Ali na cidade de Camapuã está a nossa irmã Alzira Rodrigues, diz a paz do Senhor. A Roseli dela Coleta também, a todos a família Coleta, que Deus continue abençoando. Nosso irmão Nilson do Carmo, ali na cidade de Iviema, ele e família também assistindo a programação. A nossa irmã Valda Freitas, que Deus continue abençoando. Nosso irmão Nilson do Carmo diz: estou aqui em Viema, também participando dessa escola abençoada. A nossa irmã Lúcia Madeiro diz a paz do Senhor. Nosso irmão Elias Pereira também ouvindo. O vereador ali da cidade de Deodápolis, vereador Givaldo Santos, nosso amigo da infância. Que Deus continue abençoando ele e toda a sua família em nome de Jesus. A nossa irmã Cleusa Aguiar diz a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos na escuta do programa. Obrigado, Deus. A Ondas Del Cissa em outro país também ouvindo a nossa programação. O nosso irmão Victor, Diácono Victor, diz a paz do Senhor. Ali Moraes também ouvindo a programação, ela diz: bom dia, que Deus abençoe a todos, amém. Um abraço cristão a todos vocês. No Japão está a nossa irmã missionária Elizabeth Irakawaki. Que Deus continue abençoando a vida dela, da sua família, do seu ministério em nome de Jesus. A nossa irmã Lopes também, pastor Wagner Torales Machado na cidade de Dourados. A nossa irmã Edinalva dos Santos diz a paz do Senhor. Glórias a Deus. A Duda, a Sofia também nos assistindo. O Carlos Alberto ali em Maracaju, que Deus continue abençoando. O nosso irmão Rogério diz assim: amém, glórias a Deus. José Raimundo e Cleusa estão na escuta. É o nosso irmão ali, José Raimundo, e a nossa irmã Cleusa em Dourados. Que Deus continue abençoando no nome de Jesus. O nosso irmão Medina, Davizinho Medina, ouvindo a nossa programação ali na fazenda Itamaraty, município de Ponta Porã. Ele diz a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Ótimo e abençoado domingo para todos. Meu amigo de infância também, amigo do irmão Carlos Deva Freitas, ali na região de Deodápolis, meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando meu amigo Deva Freitas. O Domingo Nunes, cooperador Domingo Nunes, ali no norte do Mato Grosso, também ouvindo a nossa programação. Nosso irmão cooperador Anatólio Lima Quevedo em Dourados. A nossa irmã Raquel Santos diz saudades. Que Deus continue abençoando sua vida. Renato Vieira, o nosso irmão Tércio. A Vanusa Catiele diz a paz do Senhor. Que ótima palavra. A nossa irmã Edinalva dos Santos, amém, palavra abençoada. A nossa irmã Cleusa, o nosso irmão José Raimundo nos diz amém. A nossa irmã Cláudia, Deus continue abençoando. Nossa irmã Juraci e todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Orem por mim, estou melhor. Cleusa e Pedro, a nossa irmã Cleusa pedindo oração ali, se recuperando em casa. Que Deus continue abençoando no nome de Jesus. A Raquel dos Santos diz a paz do Senhor.
Glórias a Deus. Meus amados, aproveitando aqui, nós já vamos finalizar. Quero falar da Duda e Sofia Personalize. Brindes e lembranças aqui na cidade de Dourados. Fale com a equipe do nosso irmão Diácono Vitor. O telefone é o 996930990. 996930990. Você vai presentear a sua mãe, o seu pai, o seu filho, aniversário. Então tem canecas, tem também esses brindes aqui, ó. E em breve nós estaremos aí fazendo o sorteio desta linda almofada, em nome de Jesus. A todos vocês, que Deus continue abençoando no nome de Jesus. Até mais tarde, às 19 horas, estaremos aqui com o programa Unidos pela Fé, às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Fiquem todos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos um ótimo domingo, e às 19 horas estaremos aqui novamente com mais um programa Resgate. A todos vocês que assistiram, que ouviram, que compartilharam, que guardaram a palavra de Deus, que o Senhor continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém. Tchau, povo de Deus. Até mais tarde.